Olá, boa noite. Começamos o nosso Cultura Livre, o seu encontro semanal com a cultura mato-grossense. Hoje, com muito orgulho, a gente conversa com a Flávia Pires. Ela que é mãe, servidora pública, compositora, dramaturga e escritora, vem aqui hoje falar para a gente sobre o seu mais recente trabalho, que é Memória, Alice, Realidade Rosa. E ela vem contar um pouquinho sobre a escrita do livro, que aí começou em 2012, teve uma breve parada e depois ela retoma, e esse livro também logo logo vai estar aí como peça de teatro e ela vai contar tudo pra gente. E a gente está muito curioso aí para descobrir um pouquinho de Memória, Alice, Realidade Rosa, ou Rosa, Realidade, Alice, Memória. Não sei, né? Vamos deixar essa dica aí. Boa noite, Flávia. Muito bem-vinda ao Cultura Livre. Que honra ter você aqui. Estou muito feliz que você está aqui falando do seu trabalho e que logo, logo a gente vai ver ele aí materializado em uma peça de teatro com a direção da Nariel Yatskill. Muito feliz com essa parceria, duas mulheres potentes, maravilhosas, juntas aí, que legal. Mas vamos falar do livro, vamos falar da escrita. Conta aí um pouquinho pra gente, como que você, né, que é servidora pública, a gente sabe que a mãe, a mulher, a gente nessa jornada 6x1, que a gente fala tanto de trabalho, mas que a mulher, a jornada dela é muito maior, que chega em casa, tem que cuidar do filho, da casa, dar conta todo esse cuidado que você também traz aqui no livro, né? Conta pra gente como que você quis começar a escrever esse livro e pensar nele também nesse formato teatral, né? Só queria agradecer por estar aqui. Eu gosto muito de você, admiro muito o seu trabalho. Boa noite para quem está assistindo. O que eu devo começar a dizer? Assim, eu falo como... Como que você começou a pensar na escrita desse livro? O que te motivou a escrevê-lo? O livro, o estopim para sentar e escrever foi a participação em uma oficina de artistas múltiplos. Tinha cantor, tinha compositor e tinha ator também. Foi a primeira vez que eu conheci uma atriz perto de mim, que me falou que precisava de roteiro, que achava importante que Mato Grosso produzisse roteiro. O nome dela é Jéssica Arruda. E eu gostei muito dela e me conectei de pronto, assim, foi muito rápido. Fui para casa e quis dar de presente um roteiro quando a gente se visse de novo. E eu fiz. Entreguei, ela elogiou, disse que gostou muito, mas que precisava aprimorar. Isso foi em 2012, mas na época eu não tinha tempo para continuar escrevendo. E a peça ficou guardada. Eu sei que eu perdi essa peça, mas eu achei que não tinha perdido. Quando foi no final do ano passado, conversando com alguém também do campo do teatro, eu disse que tinha o roteiro, fui até em casa, não achei mais, escrevi de novo. E essa peça... eu fui capaz de fazer um comparativo, porque depois eu encontrei... Olha só! E peguei as duas histórias e olhei para as duas Alices, as duas Rosas, Memória e Realidade, e elas tinham amadurecido nesses 12 anos, profundidades aconteceram, enfim. Então eu fiz duas peças, juntei e se transformou nesse livro aqui. É assim que nasceu a peça de teatro, que se converteu em livro, muito porque sempre quando eu assisto uma peça de teatro, as palavras do ator, elas vão sendo emanadas pelo ar. E eu, como um público, começo a captar aquela frase dita e ela fica ecoando na minha cabeça por um tempo, e é como se fosse formando um tijolo que criasse um muro de informações sobre a peça para mim. E eu, como espectadora, sempre tive o problema de falar o que ele falou há 10 minutos atrás. Então, eu tinha vontade de sempre ter o roteiro comigo para depois revisitar aquela frase que eu não me lembro direito como ela foi falada, e sim como eu me senti em relação a ela. E então, eu tinha o desejo de que toda a peça de teatro virasse um livro para que a gente revisitasse aquela frase preferida e que mexeu tanto com a gente.
Mas é muito legal você falar isso, porque o teatro realmente traz isso, a experiência, né? O que ele provoca na pessoa. E cada pessoa é tocada de uma forma diferente, porque a gente fala que tem a dramaturgia do espectador, né? E o espectador, ele constrói a dramaturgia dele, né? Então, isso aí é muito interessante. Então, como você se sentiu e talvez dar um outro roteiro, né? Dar uma outra dramaturgia para esse espetáculo, mas muito legal. E quem foram os seus grandes parceiros, né? Quem te incentivou a voltar a essa escrita, a retomar esse trabalho tão importante? Assim, eu não li ainda o livro, mas essa passada de olho que a gente deu aqui, eu achei muito profundo, muito forte, muito tocante e necessário, né? Também para os dias atuais, hoje, a gente pensar sobre realidades, sobre memórias, a mãe e filha, né? Essa comunicação entre mãe e filho também. Como eu não tinha certeza de que eu pudesse ser capaz de escrever um outro livro na sequência desse, e eu consegui, graças a Deus, já escrevi, terminei já o meu segundo livro, mas eu imaginava, quando eu comecei a refazer, montar e tentar publicar, eu busquei concentrar o meu melhor e as coisas mais interessantes que eu já vi na minha vida. Aqui tem de uma forma subliminar, o dia mais feliz da minha vida, na página 22. Tem um dia muito difícil que eu vivenciei, existe despedida e existe, inclusive, as minhas informações dos planetas. Assim. A Alice, ela fala com a memória e com a realidade, que ela fala até das crateras lunares, porque eu estudei e descobri que as crateras que existem na Lua têm nome de pessoas. A gente tem John Lennon na Lua, uma das crateras. Não sabia. E tem essa informação, não é uma coisa que... É uma coisa que eu estudei, busquei saber. Eu também cito a constelação de Pleiades, que é uma constelação que fica por cima da floresta amazônica. E existe uma dança de palavras até chegar nas palafitas espalhadas no rio, dentro do coração da Alice, que é onde ela coloca a mãe dela para morar. Então, tem informação escondida nas camadas das poesias que estão espalhadas pelo livro. E conta pra gente, assim, dando um spoiler, né, sobre o que o livro traz, essa relação de mãe e filha, mas ele é um pouco mais profundo também. O que o público pode esperar a fazer uma leitura do seu primeiro livro? A gente, quando ama, qualquer tipo de afeto, ele é tecido por realidades e por idealizações. Qualquer tipo de relação que a gente nutra por alguém passa pelo nosso imaginário. E, no caso da Alice, ela projeta muito uma vivência com a mãe, porque ela consegue nutrir uma empatia para uma mãe extremamente atarefada. Ela consegue sair do próprio lugar de filha, que pode ter sido em alguma medida negligenciada pelo tempo de uma mãe que trabalhou demais. E ela foi capaz de se colocar no lugar dessa mulher atarefada, que tinha uma filha e cuidava dela sozinha, e ela sente compaixão, ela sente compreensão e ela perdoa essa mãe, de alguma forma. E o livro já foi entregue para alguns leitores e eu consegui, graças a Deus, obter uma devolutiva do que eles pensaram. E os leitores disseram, eu me vi na Alice, eu me vi na Rosa, eu pensei na minha mãe, eu parei para pensar em como a minha mãe sempre trabalhou demais e às vezes eu cobrei, exigi muito dela. E, então, assim, esse livro faz pensar nesse perdão que a gente às vezes pode ter, mas não é uma exigência, ninguém tem obrigação de perdoar o que o outro faz, só se estiver preparado. Mas ele faz essa provocação de que existe a possibilidade de que alguém que fale com você não tenha necessariamente a intenção de ter falhado. Com certeza. Isso aí é profundo, né? É muito Sim. profundo. É muito profundo. É muito profundo. É muito difícil também, né? Muito difícil. E também tem colaboradores, né? Tem o prefácio do maestro Fabrício Carvalho. Lígia também escreveu a nota de rodapé. Então, conta pra gente como é que foi chamar essas pessoas para estar com você aí no livro, fazer um prefácio, fazer uma roda de rodapé. O livro, a capa dele... Tem gente que acha que é uma
uma colcha de retalhos, de alguma coisa assim, alguma coisa que remete a um camafeu, ou um azulejo. Eu lembrei dos portões antigos das casas, principalmente das minhas avós, que tinham esse desenho, assim. Parece um rococó. Rococó, eu lembrei disso. Então, muita gente... E isso, só essa imagem já chama a pessoa para uma certa introspecção, um romantismo, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com convidar a generosa participação do Fabrício Carvalho, que é maestro e membro da Academia Mato Grossense de Letras, para prefaciar o livro. E ele faz um texto assim que enxerga a Alice com essas camadas, essa profundidade e esse lirismo todo, sabe? E no caso da Lígia, que é escritora também, é artesã, mãe, a Lígia, ela enxergou a possibilidade, aí você vê como é uma mãe solo, que tem um monte de tarefa, que é artesã, que é advogada, que é escritora. No caso dela, ela falou, vai ajudar o livro ser estreito. Então, a gente pode ler numa leitura rápida, corrida, e depois voltar para ele. E ela trouxe a informação que eu não tinha refletido a respeito, sobre abrir um pedaço e ler isoladamente, e pensar sobre ele no decorrer do dia. Então, ela falou, dá para ler o livro de trás para frente, dá para voltar depois. E eu não tinha pensado nisso lá no começo, né? E essas contribuições foram eles que deram através do olhar de artistas que eles têm. Que legal, gente. Como é bom, né, ter pessoas assim do lado da gente, trabalho que ganha mais potência, né, e mais força. E conta pra gente aí também essa novidade que o livro também vai virar uma peça de teatro, e aí que vai ser sobre a direção da Nariel Skill. Conta aí como que foi essa parceria com ela, e também para quando que a gente já espera aí o espetáculo pronto. A peça acontecerá em 2025. A emenda é do deputado Lúdio Cabral, que acolheu, assim que ele ouviu dizer sobre o livro e ele quis apoiar a cultura. Eu agradeço muito, porque a escrita feminina o fomento também a gente pretende que a peça inteira seja formada por mulheres, desde os bastidores até ao palco. Então, o Lúdio, ele percebeu que tinha toda essa promoção feminina, desde a escrita até das participações. E economia, né? Vai girar dinheiro, o público vai se reconhecer na Alice, na memória, na realidade. É isso. Acho que eu respondi, né? Vou me perder. Então, ainda esse ano, a gente vai ver o espetáculo. Exato. Pronto. Estão trabalhando, já começou os ensaios. Como que está isso? Conta aí pra gente. Os atores que me procuraram durante esse período tiveram a imensa grandeza de querer acessar o texto e começar a entrar em contato sem o pagamento, que foi uma coisa que eu recusei. Eles precisam receber. Sendo assim, a emenda precisa ser paga. E a gente já está se encarregando disso, e muito em breve acontecerá o pagamento da emenda, e é só a partir disso a gente vai fazer o processo de seleção. Nem que demore mais, mas que seja uma coisa que valorize cada peça trabalhador de cultura, né? O trabalhador da cultura. Exatamente. A gente até brinca, gente, fazer arte, fazer teatro, dá trabalho, né? Dá trabalho. E tem que ser remunerado, né? Com certeza. As pessoas precisam pagar os boletos, né, Flávia? Que bom que você pensa assim. E é a economia criativa, né? Vamos fazer girar a economia criativa, e isso aí é muito importante, ter esse olhar também como uma pessoa que está promovendo, né, a cultura aí, que está trazendo um espetáculo aí para o público. Mas a gente já está muito interessado em ver. E, Flávia, conta pra gente, quem quiser adquirir o livro, porque todo mundo deve ter ficado... Eu já estou assim, super curiosa, acho que eu vou chegar em casa, já vou querer ler o meu. Mas se a pessoa quiser comprar um exemplar, como ela faz para encontrar? Ou você tem exemplares ainda disponíveis? Tenho. A pessoa pode procurar o meu Instagram, @FláviaPiresMT, ou a pessoa pode ir até o Chapeleiro Café Sebo, que fica na Praça da Mandioca.
Mais para frente, ficará disponível também na livraria Leitura do Shopping Estação. Por enquanto, esses são os 3 lugares, né? Sim. E o livro chegou em Cuiabá na semana passada, eu não sei quando esse programa vai passar, mas já teve uma compra de 150 leitores. Caramba, bastante. É bastante para o tempo, né, que ele está sendo oferecido. E isso está me deixando muito feliz. Tenho uma leitora de 12 anos de idade espontânea, assim, que veio atrás. Tem leitor fora do Brasil. E já tem 8 estados diferentes que receberão o livro. Então, Mato Grosso está indo para fora. Não está sendo uma compra feita por familiares. Está sendo uma compra feita por pessoas e um público que está realmente interessado em adquirir, em ler e saber do trabalho de uma cuiabana, de uma mãe que está aqui sonhando em ter esse livro e publicar outros também. Ai, com certeza. Já temos o segundo escrito, né? Então, logo tem novidade. Acompanhe a Flávia Pires MT no Instagram. Lá você vai ficar por dentro desse trabalho, dos ensaios, bastidores. Com certeza ela vai estar divulgando lá. E também, claro, ficar por dentro dos próximos livros. A gente está aí com o Instagram da Flávia. Já aproveita, clica para seguir, acompanha o trabalho dela. E é isso, vamos fomentar e vamos se unir e fazer com que o Mato Grosso vá para o mundo, né? Flávia, eu estou muito orgulhosa do seu trabalho, muito feliz que você está aqui e pôde trazer um pouquinho, né, para a gente do que é ser mãe e fazer isso tudo acontecer. A gente sabe que você tem várias músicas aí como compositora, que já foram para vários artistas também. Isso é muito legal, né? Que vê como que a forma que você escreve afeta, toca o outro, né? E chega nas pessoas. Isso aí é muito importante também. Porque a gente quando escreve, a gente quer que isso toque, né? Quer que isso chegue. Então, parabéns pelos trabalhos, inclusive pelas composições aí que você já fez. E que a gente veja muito mais da Flávia sobre os seus escritos, sobre os seus pensamentos aí em livros, teatro, música. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo espaço. Se não são os veículos de divulgação, de imprensa, se não é o trabalho que vocês fazem com a gente, de nos colocar em evidência, esses leitores distantes não vão saber. Furar bolhas, né? A gente tenta furar bolhas. O trabalho de vocês é essencial para que a literatura se concretize, né? Chegue até o leitor. Portanto, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada pelo ofício que você desempenha muito bem. E vida longa para o seu trabalho aqui, vida longa para todos os projetos que você vier a fazer. Pra gente, né? Pra nós. É isso, gente. Muito obrigada. Fique com a gente, que no próximo bloco tem Cultura Livre. Se você não segue ainda a gente no nosso YouTube, aproveita, já vai lá, Cultura Livre MT, ativa o sininho. Todos os nossos episódios vão para lá, sempre tem um episódio inédito semanal lá no nosso YouTube. Lembrando que a gente está aqui todas as quartas-feiras. Se você chegou agora, não se preocupe, no sábado a gente reprisa às 21 horas. Também estamos na TV Mato Grosso, que é uma grande parceira aqui da TV Gazeta. Então a gente começa na TV Mato Grosso no domingo já, às 17 horas, a gente está na TV Mato Grosso. Na segunda-feira, a gente está na TV Mato Grosso às 20 horas também, com Cultura Livre. E no sábado, às 18 horas. Então tem Cultura Livre aí praticamente a semana inteira para vocês. E também o nosso canal de YouTube. Muito obrigada. Fique com a gente, que no próximo bloco tem mais Cultura Livre. Até mais. Até mais.